Bem-vindos! Deixa eu ver onde que eu vou colocar esta aguinha. Meu roteiro, porque assim, falar com o pai... Ô, Rogério, tu trouxesse a fralda para que eu possa... Mas se eu quiser, eu pego um lencinho ali. Pega um lencinho, né? Pega lencinho. Não é. Estamos preparados aqui. Eu estou sem o meu óculos, então não consigo ver quem está entrando na live. Mas, desde já, sejam todos bem-vindos aqui na live. Sejam todos bem-vindos aqui no podcast da Pode G. Hoje com meu pai. Então, eu quero falar assim, você que está vendo, principalmente aqui a live que o pessoal já manda ao vivo, se tiver alguma pergunta, se por acaso você quer deixar já alguma mensagem para o pai, se você quiser contar alguma história que já viveu com ele, vai deixando que no final do podcast eu vou parar e vou ler, tá bom? Agora de longe eu não enxergo, mas depois eu vou parar e eu vou ler. Agora foi minha vez do... Bem-vindo, papi. Colocou no silencioso? Tá tudo certo. Bem-vindo, papi. Tu já... Nossa, tu já parou pra pensar, pai? Que os teus tataranetos... Meu Deus. Vão um dia escutar o que a gente tá gravando? Tu já parou pra pensar? Que sorte a nossa Tem um meio de comunicação, né? que temos esse meio da comunicação. Quem dera se tu pudesse escutar o teu nono, escutar as histórias, né? Olha aqui, eu já deixei preparado. Que eu sei que pode acontecer alguns momentos. Como você aí se sentiria de entrevistar o seu pai? É equilíbrio emocional, sabedoria, que nesse momento, como em todos, né, pai? Sim. Deus possa iluminar as tuas palavras. Tirando as coisas da mesa aqui. Iluminar as tuas palavras para que você entregue aí tudo que o teu coração quer falar. Eu programei algumas coisas aqui para eu não esquecer, mas vou deixar aberto para que tu possas falar. Assim como tu sempre deixou aberto para que eu pudesse também me comunicar na vida. Tá. Então, sejam todos bem-vindos. Com quem que eu estou hoje? Eu estou com Jaci Furlani, o famoso Furlani. É assim que ele gosta de ser chamado e eu preciso enfatizar. E é importante tu contar depois essa historinha, por que tu gosta de ser chamado de Furlani. Ele que é filho de Nelo Furlani e Ida Furlani. Ele está com 70 aninhos, 70 primaveras. É um empresário de sucesso, criou seus 3 filhos com muita glória, casado, muito bem casado com Maria Bernadette Furlani. Sou suspeita a falar, né, minha mãe? E nesse momento aqui eu quero te honrar, pai. Te honrar a vida. Respira. Tá. Gratidão pela vida que tu me deu. Eu te honro. E quero compartilhar todo o aprendizado. Quando eu fiquei pensando, quem seriam as pessoas que eu gostaria de trazer para o podcast? Eu falei, são muitas as pessoas que merecem estar aqui e sentar nessa mesa. Mas antes de trazer muitas outras pessoas, eu falei, eu preciso trazer o meu pai e a minha mãe. Porque é quem eu honro a vida. Se eu estou aqui, essa é a minha maior formação, né? O meu Master Coach, ele é uma formação incrível, mas perto da formação que tu e a mãe me deram, isso sim que é Master. Então, nada melhor do que eu compartilhar com todas vocês que me trazem nessa mesa aqui tantas dores de pai, de mãe, né? Vidas desafiadoras.
aprendizados, a gente olha e fala assim, tá bom, então teve essa dor, qual é o aprendizado? Aí quando a pessoa olha assim como eu olhei, ela entende que aquele desafio que ela passou com pai ou com mãe, na verdade, foi a grande cura dela. Assim como foi comigo. Então eu quero compartilhar com vocês a história de sucesso do meu pai. E é a força de pai que tu me deu. Por isso que eu vou à vida assim, cheia de energia, com essa coragem. Então, pra gente iniciar, pai, qual é a tua história contada por você? Porque todas elas já sabem a história sua contada por mim, a minha versão. Agora é a tua versão, a tua chance. Preciso saber o que tu contou para elas, para elas e para eles, para todo mundo, né? Da minha história. Espero que tenha contado essas coisas boas, né? Só as coisas boas. Só as coisas boas eu contei. Ah, meu Deus. Então, assim, como toda pessoa tem uma história, eu também tenho uma história, né? E eu inicio a minha história como eu nasci também, né? Começa ali. Que De onde que tu veio? eu venho de São Luís, Salete, né? Uma cidade do Alto Vale, tá? Registrado em Taió, tá? Taió, quem não conhece, Rio do Sul, vamos dizer assim, aqui mais ou menos, né? Que o pessoal, às vezes eu brinco Perto dizendo, de Blumenau. de vez eu digo assim que eu sou da Grande Salete, né? Que abrange Rio do Sul, Blumenau, Alto Vale, Lages, né? Da Grande Salete, né? Tá, brincando. O meu nascimento foi o seguinte, eu não esperei para vir parteira na época, eu saí fora antes da hora, tá? Meu pai veio buscar a parteira e quando chegou, tinha nascido. Então, às vezes assim, eu trago aquele momento do nascimento como sendo mais rápido, né? E ser rápido na vida também. Não pode esperar para depois, né? Até o meu genro disse, seus 7 meses, ele fala, né? O apelido do pai é 7 meses. Mas porque eu quero tudo na hora, as coisas, sabe? E mas eu eu sempre nasci na hora chamava certa, eu nasci a pra termo, ontem. natural, tudo, e a parteira só veio depois para limpar. Limpar e fazer as higienizações, né? Mas foi muito bom. Ô papi, me fala então, quantos irmãos vocês são? Nós somos em 9, né? E tem uma irmã mais velha, depois vem eu, né? Então eu sou aquele que mais manda e teve que cuidar de todo mundo e e apanhava se não cuidava, e se algum aprontava, eu apanhava também. Como é que tu contava que o nono fazia? O meu pai, quando ele deixava acumular, depois quando chegava, chamava os 9, né? 2 sentadas num, 2 no outro, 5 no outro. E contabilizando. Então, assim, se um aprontou, não importa. Todos 9 aprontaram. Um dos 9 tinha aprontado, vem aqui todos vocês. Faz tudo uma leva só. Tirar só a cinta, era cinta, né? Ai, gente. Mas foi uma educação severa que todos os pais naquela época era assim, né? O pai que não fizesse era julgado. Era julgado pelo lugarzinho lá, né? Tá? Parentes. E aí, tu como filho mais velho, então primeiro vem uma mulher, depois vem tu como homem, e depois vem uma irmã, então... depois um irmão, depois mais um irmão. Aí todo mundo trabalhava no quê? Como era a realidade? Aquela época todo mundo é agricultor, né? Plantava fumo, milho e essas coisas, né? Tá? Toda a parte de agricultura, né? E o que tu mais gostava de fazer? Nada de roça. Mas tinha que fazer, né? Não gostava de pegar na enxada? Não. O Gustavo também não gostava, hein? Gustavo também. Aí eu fui para aula, naquela cidadezinha chamada São Luís, fomos para Alto Crau, que é em Vidmarsum, o município de Vidmarsum. E eu lembro que aos 4 anos o caminhão quebrou numa ponte antes de chegar na casa que eu tinha comprado. E aí é o seguinte, com 4 anos lembrando, é porque eu não queria
saí da onde eu estava. Eu estava meio acomodado com os amiguinhos, né? Eu acho lá de São Luís, que era um lugar bom, então eu não queria, né? Mas depois vem aqui na frente o então, com motivo 4 anos, de eu ter saído tu e teus também. irmãos, a família toda se muda. Era o quê? Uma cidade com mais habitantes? Não, melhor? igual. Ah, igual? Até menor. Até menor. E aí vocês foram tudo trabalhar na roça com o nono e com a nona? Isso. Daí, há 7 anos eu fui para aula, né? 7 anos fosse estudar. Eu fui para aula com uma irmã catequista franciscana, e ali eu fui 5 anos na aula e não falhei nem um dia. Nem um dia, não faltei. E no final de 5 anos, então a freira me deu um presente, um lápis e uma borracha. Naquela época era um prêmio grande, um lápis. Né? Era um lápis e uma borracha. Né? Agora é as canetas cheias de brilhinho. Né? Eu lembro que tu dizia assim, filha, tá doente, não importa, vai pra aula. Não mata a aula. Não mata a aula, porque o pai foi tantos anos pra aula, nunca faltou e ganhou um lápis e uma borracha. Aí eu pensava, eu quero um penal inteiro. Não, e também na faculdade eu nunca matei aula, parece que eu estou devendo, se eu matar aula, parece que eu... Teu valor de... presença. Isso. Aí com 12 anos, tu toma uma decisão. Toma uma decisão. 12 anos, como todas as crianças, aos 12 anos eles tomam decisões, né? Igual Jesus também tomou uma decisão, né? No meio dos doutores da lei, ele foi lá discutir com os caras. E eu também saí dali, daí eu fui para a opção de ser padre um dia. Fui ser seminarista, com 12 anos. Aí, será que é para ser padre ou para fugir da roça? Fugir da roça. E também, de repente, fugir do meu pai. Pode ser também, porque o meu pai era severo e eu batia muito de frente com o meu pai. Eu batia de frente, tá? Não foi só não foi então. bater de frente discutindo, porque não era nem permitido, né? Tá? Era assim, ela era no platônico, né? No subconsciente ali, né? Tá? Mas eu tava... Então, eu acho que eu fui para isso, para ser padre, mas fui. Fiquei 11 anos, tá? Fiquei 11 anos, depois saí. Então, tu sai da roça, né? Sai de morar com os irmãos, com a família, e vai estudar para ser padre. Primeiro, não gostava da roça. Segundo, tinha esses embates com o pai, 2 dominantes extremos. 2 dominantes, Aí, o pai também era dominante, né? Ele era também do mais velho. Então, para eu sair desse cenário, eu também gosto de estudar, já aproveito e vou estudar, porque naquela época uma maneira que tinha de você ter estudo era, né? E eu fui o único da família que estudou, né? Tá? E o pai oportunizou para todos, tá? Alguns foram ter um pedacinho, mas sim, de sequência. E tu foi. Aí tu estudou para ser padre, tu chegou a se formar? Como que foi? Eu fiquei em Salete, no seminário de Salete, até o clássico, que era clássico naquela época que fazia. Depois de lá nós fomos para São Paulo para fazer filosofia. Aí eu entrei lá nos colégios jesuítas e meus professores foram professores excelentes, todos padres jesuítas com uma boa formação. Ali entre eles o padre Quevedo, que era também conhecido internacional. Tu tivesse aula com o padre Quevedo? Quevedo? Com o padre Quevedo. Nossa. E aí, com ele, na sala de aula, eu tive aula com um parceiro meu de escola, de faculdade, o Mário Sérgio Cortella. Uau! Que amigo bom esse de turma, hein? Sim. Abraço, Sérgio. Eu era meio, como é que é? Não era dos bons, mas eu não era dos alunos bons, mas eu andava com os bons. Já no ginásio, eu sempre andava com os caras mais inteligentes do que os outros médios para baixo, né? Eu não andava muito com eles. Teu contágio era sempre positivo. Eu usava muito meu relacionamento, meu humor, às vezes, né? Para me ficar junto com esses mais inteligentes, né? Tá. Isso aí eu aprendi contigo, pai. Sempre andava com as mais inteligentes, né, meninas? Sempre vou subir um patamar, né? E aí eu tô tentando entender aqui... Aí terminei filosofia. Terminei, depois fiz psicologia, né? Tu fizesse filosofia e psicologia. Lá já em São Paulo. Então, os padres te levaram para lá tu terminou os estudos. E fiz na Madre Cabrini, que é das freiras também, mais uma vez. Olha... E aí, onde que entra a Dona Bernadette nesse enredo aqui? A Dona Bernadette entra aos 12 anos já. 12 anos? Quando tu fosse pro seminário, ela entra?
Não, quando eu tinha 17 anos. Ah, tá. Ela com 12. Ela com 12. Meu pai eterno. Eu estava no seminário e daí então eu visitava meu pai lá naquele lugarzinho lá. E daí um dia, de 15 de agosto, numa festa, tinha uma domingueira, que se chamava Domingueira, uma tarde dançante. Vi uma loirinha de cor-de-rosa dançando com as amiguinhas. Daí eu dizia assim, nossa, eu vou dançar com aquela ali, né? Eu era seminarista. Mas podia. Aí meu pai também estava ali, meu pai era presidente da igreja, tudo, né? Aí eu fui, o gaiteiro tocou, eu fui lá, vamos dançar? Ela disse, não, eu não sei, não tem problema, eu te ensino. Eu peguei e fui. Aí dançamos, tá? Aí começou, digamos, há 53 anos aconteceu isso, tá? Meu Deus. Porque nós ficamos 10 anos no puxa e frouxa ali, meio que namoro e não namoro. E então tu estudava para ser padre, tu ia pro baile, dançava com a loirinha, e depois tu fosse estudar, continuou os estudos. Daí quando eu saí do seminário, eu sempre dizia para Bernadette, olha, o dia que eu sair do seminário eu vou casar contigo. Então tu já falava que tu ia sair do Sim, seminário? eu disse. Eu já profetizava? Pode ser. Aí quando eu saí do seminário, ela ficou sabendo, daí me encontrei com ela em Blumenau. Aí essa altura a mãe mora em Blumenau, né? Aí eu cheguei e daí ela disse, agora nós podemos namorar de verdade e casar? Ela disse, né? Dá um tempo aí. Tu querendo fazer festa? Não, mais um tempo, né? Então, aí ela tipo colocou na parede. Aí então mulher começamos boa. ali e tal. Mulher boa, mulher rápida. E aí vocês namoraram quanto tempo? Bom, eu considero que namoramos 10 anos, desde os 12 dela, né? E eu casei com... Ela namorava contigo, tu que não estava namorando com ela. Né? Isso. Por um impedimento. Por impedimento. Vão vendo. Mas o coraçãozinho sempre estava ali, né? Sempre tem um link. Ficava mandando cartinha pra ela, né? E aí ela namorando com ele, esperando online, ele sair do seminário, presta atenção. Tá. Olha aí. E aí tu sai, então, quando tu sai, tu se casa com quantos anos? 28. 28 anos. Lei de Setênio. A virada do 7. 77777. Que é meu aluno já sabe. Então, com 28 anos tu se casa. E aí... Eu resolvi casar. E saí de São Paulo, vim para Blumenau. E daí tu fosse viver do quê? Tu só tinha estudado para ser padre? Mas eu não... Lá em São Paulo eu trabalhava nós advogados, né? Mas daí pedi a conta e vim embora. Dia 31 de julho. E aí marquei o casamento para o dia 1 de setembro. 1 de setembro. Marquei em Alto Krau, uma cidadezinha que nós conhecemos lá dançamos lá, né? Transferi para Salete, na igreja matriz. Depois transferi para Blumenau, para a matriz de Blumenau. A Catedral de Blumenau, onde tu onde também eu fui batizada. Tudo num mês só. Em um mês tu transferiu né? 3 lugares. Mas as aventuras. Imagina né? Só, né? Porque ela realmente queria casar, Eu né? sou de mudar, né? Muda. Eu também gosto de mudar, pai. Meu pai do céu. Tá, e aí então tu casou e daí tu fosse... Depois, quando eu vim de São Paulo, eu estava desempregado. Mas tá. tinha marcado casamento, tudo. E ele disse, meu Deus, e agora vou... Aí fui na Sulfabril e nas outras aí. Disse, olha, seguinte, eu estou vindo de São Paulo, eu sou assim, eu sou aquilo, sou faculdade. Contei do meu currículo, todo né? Teu currículo. Deixa eu trabalhar aí dentro, nem precisa me pagar. Se eu for bom, vocês me admitem, me pagam depois. Tu fosse te oferecer? Ofereci. Não queremos, pronto. Aí fui na Hermes Macedo. Hermes Macedo é um grupo grande, né? HM. Antiga HM, era muito grande. E aí, então fui lá para ser entrevistado. E o cara me entrevistava. Fui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes para ser entrevistado. E o cara me entrevistava, o gerente. Aí o secretário dele disse, tira a barba que depois ele te entrevista. No outro dia, eu para cá, tirei a barba, deixa bigode até hoje. Ô pai, mas também, né, tu tinha um cabelão Black Power. Putz. Olha só, careca do jeito que é. O cabelão era Black Power. Tem que achar essa foto, né? Pra adicionar no podcast. Tem aqui. E uma barbona. Depois tu me manda. Tá. Que eu vou colocar aqui pro pessoal ver. Como que alguém ia entrevistar, né? Alguém aí não depois passava outro nem dia a o cara me entrevistou. Beleza.
15 dias depois eu era chefe do escritório, ali daquela unidade ali. Então tu recebeu a oportunidade e deu o teu melhor. Fui 5 vezes para ser entrevistado, né? Insistente. Daí então foi, e aí o gerente pegou e colocou o chefe de escritório que fazia 3 anos que tirava de férias, e disse, assume aí. Daí então eu assumi, sem saber, mas tinha os moleques lá que sabiam. Bom, o meu era bom em mandar, né, pai? Meu negócio era mandar, até hoje. Pensa que manda, né? Aí tu trabalhasse no escritório, aí depois tu trabalhou dentro da HM também com consórcio, que eu sei. Lancei. Eu me lembro dessas imagens de pequena, várias motos. Reunião de consórcio, assim. lançamos consórcio, viajava o estado todo aí e tal, né? Nas unidades aí e tal. E aí tu continuou a estudar? Aí eu fui fazer pós-graduação em administração de recursos humanos na FURB, em Blumenau. Olha. E aí nessa eu passei para o treinamento da Irmã Cedo e eu contratava professores e também dava palestras também, entrosamento e alguma coisa fazia dentro da Irmã Cedo. Quando eu terminei, daí eu cheguei e disse para o meu gerente disse, seguinte, eu agora acabei a pós-graduação, eu posso ganhar mais, porque estou ganhando 1.000 e os outros estão ganhando 5, 10, né? Até 4, 5 mil, contratava os professores para dar palestra, né? Daí o cara disse que não, daí eu fui no regional. Fui lá no regional, escuta, olha assim. Não, olha essa porta ali, ó, essa porta. Sai dessa porta aí, vai para fora, porque tu, aqui dentro, chegasse no teto, aqui tu não cresce mais nada aqui dentro. Os meninos falam, vai lá fora que tu vai longe. Tu vai subir na vida, ele disse. Então, tu fosse pedir um aumento e o cara te mostrou a porta e falou, tu és maior que isso. Tu vai e realmente aconteceu. Olha só que interessante, né? Isso eu nunca tinha visto falar. Então, na verdade, dentro da HM, que tu cresceu dentro da HM, tu começou a fazer a pós-graduação. Tudo que tu aprendia lá, junto com a tua experiência de vida, né? Da filosofia, psicologia, tu começou a aplicar os treinamentos dentro da Hermes Macedo. E aí tu começou a ver que aquilo ali era um potencial que tu poderia dar. E que eu gostava também. E tu gostava. Olha que interessante, né? Meu Deus do céu, vou ter que olhar pra minha história, gente, porque eu fiz algo semelhante. E aí o cara falou, da porta pra fora. Isso. E aí, dessa porta pra fora, que ideia tu tivesse? Aí, então, fui ver no Senac, e no Senac me contratou na hora, né? Daí comecei a dar palestras por aqui, lá e tal. Fiquei 3 anos, acho que foi. Naquela época acho que só existia Senac, né? Sebrae, era mais referência. Acho que o Sebrae também. Também. E aí tu fosse pro Senac e virasse professor do Senac. E essa parte eu me lembro. PRODAE, Programa de Desenvolvimento Empresarial, dentro das empresas. Eu dava Programa de Desenvolvimento Empresarial. De PRODAE se chama. Empresarial. Então, na farmácia, aquela farmácia grande aqui, como é que é? A Catarinense. Eu me lembro. Em todo o estado, né? Eu fui dar curso em todos, de técnica de venda, relações humanas, chefia e liderança, essa parte de gerenciamento, né? Então eu dava esses cursos, né? Então ganhei dinheiro naquela época. Depois, Aí eu lembro comparando muito. Comparando aquilo que eu ganhava na Armacedo, né? Sim, aí deu um pulo salarial. Pulo. E eu me lembro que tu viajava muito o estado, também tu dava palestra, eu lembro, eu ia muito contigo, né? Tu ia sexta-feira. Vocês iam de sexta-feira. Eu me lembro em sala de aula, tu dando aula, e eu sentada no canto. Eu lembro que tu tinha, sabe o quê? Uma coisa muito inovadora que na época não tinha, o pai tinha uma câmera, e daí nos cursos ele fazia uma dinâmica assim, colocava as pessoas sentadas e colocava para filmar, e falava assim, vem de um pro outro. E depois todo mundo ia se assistir para ver o que precisava melhorar. Isso. E aquilo era muito inovador na época, assim, né? Era eu, o João Beber e a Alair. Alair. São 3 que nós fazíamos esse trabalho, né? Foi muito bom a experiência. E aí, então, a pessoa se autoanalisava na filmagem, né? A aparência pessoal e verbalização e esses detalhes todos, né? Acabava sendo, além de aprendizado sobre vendas, um curso de oratória, né? A pessoa começava a se ver diante das câmeras, a postura, a fala, olhava tudo que queria mudar. E eu filmava eles no primeiro dia. Nossa! Filmava no primeiro dia. Depois dizia o que tem que ser um vendedor, como é que tem que ser um gerente. Aí sexta-feira estava todo mundo
Aqui as meninas com De batom. e tal, blush. Tinha que achar essa filmagem, pai. E eu me lembro muito disso. Eu adorava, achava o máximo ir com o pai. Tanto é que hoje em dia, dependendo do tipo de assunto que eu vou estudar, o pai sabe, eu falo assim, nossa, parece que eu já vi isso aqui. Aí o pai fala assim, mas eu dava aula sobre isso. Aí eu, por isso que às vezes eu nem sei o que eu estudei, mas eu só sei que eu sei. Sei que eu sei. Na verdade, está lá na memória de infância, né? E então, olha só que sensacional a tua trajetória, né? Nem eu sabia dessa parte aqui, tá, pai? Então, tu acabava sempre escutando os conselhos dos teus superiores. Eu sempre fui muito, como é que chama? A minha natureza é, digamos, de comando, mas aprendi dentro do seminário também com os padres da Alemanha, porque a minha cultura, a minha aprendizagem foi padres da Alemanha que nos ensinaram no ginásio e no clássico, e os padres jesuítas. E eu aprendi a ser obediente nisso aí, e fazer aquilo sempre, o respeito ao superior sempre, né? Professor, hierarquia. Sempre fui muito obediente. Olha só que importante. Mestres. Então, mesmo com uma personalidade muito ousada, muito dominante, muito corajoso, sempre escutou o que era superior, e essa hierarquia te trouxe bons os conselhos, tu sabia pegar bem, né? E aí, como que foi que a gente acabou vindo para Floripa? Porque daí eu lembro que tu tivesse uma ascensão no Senac, tu viajava todo o estado, às vezes a gente tu vinha dar curso aqui também. Mas como que a gente veio fazer essa transição de cidade? Aí o seguinte, em Blumenau eu estava em Blumenau e dava cursos por aí. E eu encontrei um gerente em Blumenau, que é o Agostinho, de uma empresa de Londrina, e ele tinha colocado um vendedor aqui em Florianópolis, e esse vendedor ele pulou fora, tá? Um tal de Guilherme, né? Um tal de Guilherme. Eu posso meu cunhado. fazer uma aspas aqui. O Agostinho é cunhado. É meu cunhado. E o Guilherme também. Meu cunhado então também. O Agostinho e o Guilherme já trabalhavam. O Agostinho era o gerente, né? Era o gerente de uma nacional, fábrica de tintas. Londrina, de tintas. E o Guilherme foi contratado pelo... Ele já era vendedor, em Blumenau, e daí o Agostinho deu aqui para Florianópolis. E aí o Guilherme veio aqui e ele disse, não quero aquilo lá, não é muito movimento, muito caro, me perco aquilo lá. Daí eu pedi, aqui o detalhe, pedi para o Agostinho, deixa eu ir lá vender em Florianópolis. Não, tu não tem perfil para isso, tu é professor, tu tem outro nível, né? Tu tem que continuar como professor. Não, deixa-me... Tu queria um desafio novo. Qual era a tua idade? 36, 37, por aí, 38. Já tinha passado do setênio. Mas no setênio eu sou da Maceta. Tá ali. Tá ali na lei de setembro. Aí o seguinte, mas eu disse, deixa. Aí eu peguei a pata, sexta-feira, vim pra cá. Tirei 9 pedidos. Aí cheguei em Blumenau, me ensina como é que é esse negócio aqui, dessa tinta aqui, perfuminho de caro, essas coisas. Tinha perfuminho pra carro também. Aí expliquei e filmei, ele me explicando, depois estudei, cheguei segunda-feira, vim aqui, tirei 13 pedidos, né? Essa é uma historinha meio... Teve um cliente, inclusive, depois na história ali, que eu visitei 21 vezes, tá? 21 vezes, casa do pintor, o João da casa do pintor, eu visitei 21 vezes para poder vender o produto. Sempre me recebeu muito bem. Aos representantes, como representante, né? Insistência. Né? Então eu pedi a oportunidade de vir para cá e eu dava aula de noite e de dia eu saía por aí, né? Então, mas continuava ainda agendando, né? Então tu começou a vir dar aula e tu aproveitava para treinar a venda desses produtos novos. E aí tu viu que vender esse produto dava mais do que dar aula. E aonde é que estava o início da minha... Para quem que eu vendia? Vendia para os meus alunos. A rede, né? De relacionamento que a gente... Então, de repente é de... o professor Furlani, né? Tá. Então, aí, tu já ia então, nos assim, certo. É Jaci, mas Furlani nasceu quando entrei no Senac. Tá. Quando entrei no Senac, eu
comecei a ser chamado de Furlani, por professor Furlani, e depois em vendas e como empresário também. Então eu sou o Furlani. Não adianta falar o Jaci que ninguém sabe. Jaci é só telemarketing. Jaci é às vezes o médica, secretária lá do médico. E daí quando é Furlani, tu tem essa transição, né? Isso. Agora, sabe o que me veio na cabeça? Aí tu viu que dava certo e daí tu quisesse trazer toda a família. Mas tu não tivesse medo? Não. Imagina, a gente é toda uma rede. Tinha avó, as primas, o colégio. Eu lembro que eu ficava de manhã até de noite, que tu e a mãe trabalhavam um monte. Ficava com a avó. E aí a gente veio pra cá sem... Não, vim pra cá porque eu vinha de lá pra cá pra vender de carro. Dormir dentro do carro, né? Dormindo no carro. Hora da tossidinha. Olha só, para vocês perceberem, né? A minha geração, talvez a tua que estás assistindo, às vezes a gente fala assim, tô cansada. Deixa eu ver quem tá aqui. Tô cansada, é muito difícil, né? Essa palavra é terrível. É difícil o quê? A gente tem um WhatsApp na mão. A gente tem vários tipos de cartões, a gente tem muito crédito, sim. A gente tem uma rede de contato muito vasta hoje em dia. A gente tem um mundo de oportunidades. Né? Naquela época não tinha, né? Então dormia-se dentro do carro, para passar o pedido era... o que acontecia também que a mãe... Orelhão. A mãe também vinha para cá, eu vinha junto às vezes, né? E daí ela ficava, como é que chama? De ônibus. De ônibus, Representante de ônibus, olha só. Hoje em dia, se alguém oferecer isso, vai falar nunca. E aí, quando eu vinha sozinho, então eu dormia dentro do carro, né? Mas senão eu voltava. Então, assim, foi um começo meio difícil, mas assim, ó, filha, eu tinha certeza que ia dar certo, né? Não tinha medo e já botei a casa para vender em Blumenau e vim para cá e comprar e morei de aluguel aqui, acho que 1 ano, 2, assim, nem isso, né? 2 aninhos. Não tinha plano B, não tinha volta. Não tinha, era aqui. Lá no Blumenau já tinha riscado já de morar lá. A mãe também queria? E cheguei aqui, daí achei uma casa que eu gostei. Eu disse para a mãe assim, eu vou comprar essa casa. Custava 45, eu tinha vendido por 28. Não, tu não consegue pagar, porque não fez. Não, vamos conseguir, vamos fazer e tal. Conseguimos, tomamos aquela casa lá que tá. Então tu vendeu a casa de 28 e comprou uma casa de 45. Só o passo da fé. Eu não sei quanto que era naquela época. Decidiu não dormir mais no carro e daqui é pra frente. Vamos fazer dinheiro. E aí outro momento também, que abriu Porto Alegre, que também mandaram embora lá. E esse mesmo gerente, o Agostinho, que eu devo muito, eu disse para ele, ó, dá Porto Alegre para mim também. Daí peguei e fui. Peguei meu carro, fui lá, e nunca tinha entrado em Porto Alegre. Meu Deus, na Rua Farrapos lá, entrei num hotel, botei um anúncio no jornal e disse, ó, vendedores, outro dia tinha uma fila. Não acredito. Sim, tinha uma fila. E agora, o que eu vou fazer? Está toda essa galera toda. Achei um lá. É verdade, colocava nos classificados. Sim. Bom, tu tinha formação em RH, tu sabia selecionar. Aí selecionei, daí botei lá, o cara fez sucesso lá, sabe? Então, quem que era? O Antônio Carlos e o Borella. Olha. Aí tu acabou. Aí tu acabou trabalhando de representante, aí foi abrindo todas as praças, montando equipe. Isso. Depois tu subiu a gerência. Isso, a gerência do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nos dois, né? Então, primeiro tu montou a equipe, então Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tá. Aí tu contratou Adílio. O primeiro Nanico, primeiro foi o Edson até, né? O Edson. Irmão do Nanico. Irmão do Adílio, que depois o Adílio deu sequência, e o Borella, né? Borella lá em cima. O Diogo, Rafael, Diogo, o Cat também, lembro do Cat.
mais um lá de Passo Fundo. Não Enfim, lembro. tu acabou montando toda uma equipe de Santa Catarina e Rio Grande Quando a do equipe Sul. estava montada, então eu voltei para Florianópolis para cuidar aqui da distribuidora. Aqui, E né? todos eles ousados como você. Ah, e mais ou fizeram menos. história, né, pai? Sim, tem aí seus tem imóveis. aí seria um outro podcast. É. Um outro podcast. Então, tu sempre pedia essas oportunidades Tem que pedir. de crescimento. Tem que pedir. E outra coisa, Hum. tu só pede a hora que tu tá preparado. Não adianta pedir se tu não sabe. Não suba no cavalo, porque se um cavalo te derruba, né? Então, assim, Se prepare. se preparado. E eu me sentia sempre preparado. Quando eu pedia, eu me sentia preparado. Tá? Então, e também fui muito de estudar, né? De estudar, de aprender. Eu sempre fui meio esponja e ávido, né? Tá, né? Que bom. E aí, tu montou essa equipe, enquanto tu viajava, a mãe e nós ficávamos aqui, E a mãe né? vendia por aí, vender. A mãe vendia. Tu anotava os pedidos da mãe e tal. Que a mãe Eu sempre fazia. gosto de falar que eu comecei a trabalhar com 9 anos. 9 Porque anos. quando vocês se mudam, eu acabo ali também florescendo, né? Idade da Manuela, né? Idade da Manuela. Eu lembro que eu ficava em casa e a mãe deixava vários papeizinhos assim: nome, telefone e o que quer. Que era pra eu entender. Aí eu ficava vendo desenho, vendo Xuxa, e com o telefone do lado. Aí o cliente ligava. Dançando lambada também. Dançando lambada. Adorava dançar eu e minhas lambadas. Nas portas. Como é que é? Aquele cara, não? Aí eu me lembro, ligava lá o Paulinho da Casas d'Água. Quem era? Paulinho. Da onde? Casas d'Água. O que ele quer? João, casa do pintor. João, casa do pintor, tal. Daí a mãe chegava, né? Sempre na correria, almoço, isso, aquilo, outro, me levava pro colégio. Pegava 2 ônibus para me levar pro colégio, não sabia andar em Floripa direito ainda, né? Enquanto tu viajava. E aí a empresa foi crescendo, foi prosperando. Depois, eu vou falar aqui rapidamente. Eu lembro que daí tu começou a fazer um estoque pequenininho na garagem de casa. Esse estoque começou a pegar mais um pedaço da garagem, mais um pedaço da garagem. O carro começou a dormir na rua e, tipo, não dava mais. Aí fosse lá, novamente tivesse coragem, investisse, comprasse um galpão. E aí era um galpãozinho, o negócio foi. E hoje é a Furlani Distribuidora, né? Hoje em dia toda a família trabalha ali, né? Eu que não estou mais ali dentro full time, mas estou sempre conectada, sempre contribuindo. Dando treinamento, fazendo agora o que me cabe, né, pai? Sim. Aí essa é a história para outro podcast. Mas aí, então, com essas oportunidades que tu pedia, tu viu que tu cresceu, tu prosperou, tu ganhou dinheiro, tu pagou boas escolas para nós. Eu saí do colégio público, fui pro colégio particular, começamos a ter plano de saúde, plano odontológico, a gente começou a passear, a gente saía para comer, sempre, domingo depois da missa a gente saía para comer pizza. Eu achava aquilo, assim, era o mês tinha sido bom do pai. Uma das... quando voltava com um pedido grande, eu dava 3 voltinhas, né? Na garagem. Não. Ele dava umas corridinhas, assim, que ele tinha tirado os pedidos bons. Pedido bom. Mas... E aí tu viu essa... Opa, agora tem dinheiro no caixa, então o que tu fez? O que eu também gostei de destacar é o seguinte, eu nunca fui de ser gastador, né? E também porque a mãe é muito da carência, né? Daquela mão fechada. A mãe é administradora. A mãe fez teu dinheiro fechada, prosperar. A mão esquerda fechada e os pés pra dentro lá embaixo também. Então tu ousado e ela conservadora. Isso, mas aí quando podia comprava alguma coisa. Comprava um pedaço de terra, alguma sempre coisa investia. E depois construía. Então assim, tem uns alugueizinhos aí. Então tu fosse diversificando os teus ganhos. Tu via oportunidade e com esse dinheiro que eu vou comprar essa terra, vou comprar esse imóvel e foi fazendo... Porque a gente sempre tem que extras. ter... eu estava no Senac como professor, daí eu peguei um bico que ia vender. Depois fui vender, aí eu peguei dentro das vendas, eu peguei outra coisa. Eu falo sempre Tu fosse crescendo. Da vaca leiteira, né? Uma vaca e um bezerrinho. Sempre tem que ter uma segunda, um plano B que tu fala, né? É plano B? Isso outros, né? Outra coisa. É bom sempre a gente ter uma segunda opção, ou terceira até, que se falha essa aqui, daí tem... Tu não tinha plano B para voltar. Sim, para voltar não. Mas tu tinha opções, tu tinha outras leque de oportunidades para crescer. Isso. Entendi. Eu, inclusive na empresa, fui colocando outros produtos, além de tinta, né? Tá?
Ah, sim, eu vendi Então, cerâmica, eu lembro que... cerâmica, Eu era tua vendedora, né, pai? fechadura, torneira também, essas coisas, né? Então, quando não dava, depois deslarga e pronto. E hoje, com 70 anos... Ufa! Vida boa. Ganhou uma festa. Hã? Ganhou uma Uma festa. festa lá, Olhos vendados. essa me fizeram chorar aquela vez, né? Esse ano. Esse ano, né? Em abril, dia 12 de abril, né? Que sou grato nesse dia, né? Que fez 70 anos que eu nasci sozinho ali, né? Entendeu? Sozinho. E aí o seguinte, né? A família toca, né? Os filhos, o genro, a Jerusa, eles tocam a empresa, eu comecei a me retirar. Estou começando a sair fora e curtindo um pouco mais a vida, mas eu entrei numa coisa que eu gosto e voltei a fazer mais uma faculdade, uma pós-graduação, tá? E eu estou vibrando, estou vibrando. Eu lembro que eu liguei assim, eu falei, ô pai, queria uma companhia. Ele, pra quê? Fazer uma pós-graduação de parapsicologia. Aí E vou na hora. Na hora? Vamos. Ele é uma figura, é o que mais se dedica. Então, com 70 anos, tu voltou Eu a tirei estudar. nota 10 num trabalho. Só tira nota 10. Nove E não vírgula- falta aula, não nove- chega atrasado. Então, com 70 anos, tu começou a fazer pós-graduação de parapsicologia. Por que eu estou fazendo? Não é para clinicar nada. Eu quero, assim, poder ajudar as pessoas, dar aquilo que eu conheci, porque se Deus me deu, né? Se Deus me deu inteligência, se me deu as qualidades, oportunidades de estudar e aprender, eu não posso deixar armazenado na minha cabeça e na minha maneira de ser. Eu tenho que multiplicar e repassar. A gente nunca deve esconder aquilo que a gente sabe para depois passar. Tem que dar já. Tá? Não enterra os talentos. Não enterra não. Vai na hora e pronto. E eu quero fazer isso aqui agora, de 70 para frente, essa parte ali, dando palestras de repente, né, essas coisas. A Ana Raquel da Silva Amaro aqui no Instagram está perguntando como foi realizado o sonho da família e se teve algum sonho especial que foi realizado. Uau, que pergunta boa! Será que a gente fala? Quando toma água, é para matar sede e molhar a palavra. Pergunta boa, uma pergunta muito boa. Mas com certeza... O sonho sempre foi que haja união na família, né? Essa aí foi sempre um pedido, um desejo meu, um sonho, e que os filhos sejam sempre unidos, né? Eu faço uma proposta que quando um não é unido, esse não vai ser feliz, né? Então, assim, não é desejar que não seja feliz, mas assim, é mais por motivo para que haja união na família, né? Entre pai, mãe, filho, filha, neto também, todos eles, a união principalmente, porque unido que a gente consegue tudo na vida, né? Não é sozinho que a gente resolve as coisas, a gente resolve junto sempre com, não é eu, né? O meu ego, né? É sempre com o outro, né? Então esse foi um sonho que, graças a Deus, e Deus sempre me atendeu, né? As minhas atenções, as orações, né? Para que desse sempre certo, e dá certo, né? Tá dando. Muito boa essa pergunta. Eu tenho certeza que toda a construção tua e da mãe foi para dar uma possibilidade de vida melhor para nós filhos, para as próximas gerações. Eu sempre cresci escutando isso do pai, né? Tanto é que depois eu tive que... Pai, para de falar isso um pouco, deixa eu agora fazer a minha boa sorte, né? Porque é muito bom quando um pai constrói para o filho, mas chega uma hora que eu falei assim, agora deixa eu construir daqui para frente, porque é muito amor. E eu tomei essa tua força e sigo, né, prosperando e fazendo acontecer. E eu tenho marcado muito, 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 muito forte de mim toda essa trajetória tua e da mãe, por isso que eu iniciei falando que essa é minha principal formação, isso que me torna, né,
uma boa orientadora, uma boa treinadora, e com certeza o maior sonho da família foi sim construir tudo isso junto. E quando os meninos vieram, foi abundância. Então, desde que os meninos chegaram, o Gustavo e o Luciano, eles tornaram tudo isso ainda com maior poder, com maior luz. E o pai sempre disse, vocês, antes era só tu, agora tu tem 2 irmãos. Sempre que vocês estiverem unidos, os 3 vão ter felicidades. Então, independente, porque, gente, trabalhar numa empresa familiar, pai, né, um pai bem ousado, bem dominante, tudo pra ontem. Então, eu digo assim, ó, acho que eu e meus irmãos, a gente pegou tanto isso pra nós, que a gente, todas as entraves, brigas, literalmente, que teve na família, na questão profissional, era sempre nós 3 unidos contra ti, né? Sim. Mas a gente... Porque é uma empresa familiar que os irmãos, às vezes, não se brigam, não se bicam. É muito estranho. Praticamente não tem. Quando eu conto essa história, eu falo, não, eu e meus irmãos, a gente se dá muito bem. E sempre foi assim. A gente é bem diferente um do outro. De volta e meia tem que tomar um pouco de cuidado, assim, mas a gente tem muita compaixão pelo outro, né? E eu lembro de, às vezes, tu ir brigar com o Gustavo e eu me colocar... Ele podia estar errado, mas eu sempre me colocava em proteção ao meu irmão. Então a gente brinca, a gente pode se unir contra o pai, mas nunca os 3 irmãos se brigam. A gente é bem unido mesmo, cada um tem uma habilidade, e esse com certeza foi o maior sonho, né? Foi a família crescer e prosperar após a chegada dos meninos. Eu sou muito grata. E aí dizem que trabalhar junto não dá certo. Dá certo, sim. Dá certo. Aí a mãe sempre, e a Bernadette sempre trabalhamos junto, depois junto com vocês. E é claro que os atritos acontecem, que cada um é um ser único, cada um é um ser diferente, cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de ser. Um é bonito, outro é feio, outro é inteligente, outro é alto, outro é baixo, né? Mas tudo bem. E o start mesmo foi quando os meninos vieram, que realmente a coisa... andou de verdade, né? Era o que faltava. Faltava. Mas sentia falta deles e eles sentiam falta da gente. E essa história para outro podcast, mas esse foi o maior sonho, com certeza, né? Acredito que deles também, porque ficaram. Sim. Ô, Papi, e uma outra coisa que é importante falar, eu conto muito dos nossos embates, né? E os nossos embates aconteciam, na verdade, porque eu também estava querendo sair dali. Eu só não sabia como. E tu querias que eu fosse ali à frente, porque eu tenho muita energia, muito movimento, tu queria que... Eu lembro que tu dizia assim... eu tô te treinando para tu ser minha substituta. Sim, subi. E aquilo era muito bom, porque me fazia sair da minha zona de conforto e o meu nível era muito alto, porque eu tinha tu como, né, o uou. E daí eu ficava querendo ser vista, e aquilo, né? E quando eu cheguei num patamar, eu queria que tu me falasse as palavras de afirmações. E aí tu nunca me dava a palavra de afirmação. E aquilo pra mim era uma dor, assim. Eu falo abertamente, né, pras minhas meninas sobre isso. E eu lembro que fui pro autoconhecimento pra curar essa ferida que eu tinha de pai, né? Porque que eu tinha feito tanto, queria tanto ser vista pelo pai, e o pai não me falava as palavras de afirmação. Tu me lembra o que tu me falou quando eu te questionei isso? Nos nossos processos de cura, a gente foi... Hoje eu entendo por quê. Ah, é? Hoje, Vou o filho agora. mais velho do casal não elogia, não tem o hábito de elogiar. Tá? E eu sou o filho mais velho, então eu não elogio. Eu só cobro ainda para que suba mais. Suba a régua. Tá. E aí eu nunca me achava boa o suficiente, né? E aí e ganhava a premiação e fazia detalhe, isso, e tu dizia assim, fizesse a tua obrigação. Isso. Aí eu, normal. cara, né? E eu lembro que daí quando eu fui a gente foi fazer a gente fez muitos processos de cura, né, pai? Muitos cursos juntos. E ainda fazemos. Sim. E aí eu lembro que tu falasse assim pra mim, tu já pensou se eu te desse todos os elogios? Ninguém ia te suportar. Que tu já é forte demais. Quem tá aqui atrás tá rindo. E aí, quando tu me falou aquilo... Sou psicólogo também, né? Quando tu falasse aquilo pra mim, aquilo acalmou meu coração. Eu pensei, tu sabe o que é verdade? Ele já me vê, eu sei que ele me vê. Né? Então, a gente se dava muito bem, era muito doido. Mas uma das coisas que tu me peitava muito foi assim... Ô pai, eu não quero um psicólogo.
Eu quero um pai. Porque o meu pai, ele era psicólogo de todas as minhas amigas. Ele tinha um entendimento, sentava, falava, e ele fazia isso comigo também. Mas às vezes eu só queria um pai. E aí ele tinha muita técnica. E isso é um grande aprendizado para mim, porque hoje em dia eu tenho muito conhecimento ao meu acesso, e a Manu, quem conhece, sabe, a criança, eu sou suspeita, né? Ela tem os aprendizados dela, mas é uma criança muito brilhante, né? Muito sensível a tudo, escuta, ela é muito ligeira, aprende muito rápido. E eu me monitoro para não ser psicóloga da minha filha, mas sim ser mãe dela, né? Então, pra gente finalizar não, faltou só um passo aqui. Toda essa trajetória, eu me lembro muito, mas muito, gente, não é pouco, muito. Praticamente não, de certeza. Toda noite eu lembro muito da minha mãe de joelho chorando, não, rezando. Tu e a mãe sempre serviram muito. Sim. Uma mulher de muita fé. Vocês, desde que chegaram em Floripa, entraram, eu com catequese, isso, aquilo, vocês logo entraram no movimento do cursilho. E vocês serviam muito lá. Então, tudo isso que a gente está falando de business, eu me lembro muito, quando vocês não estavam trabalhando, a gente estava na igreja. Em festa de igreja, festeiro, rezando, missa. Hoje ainda estou, né? Sim, é a vida de vocês, né? Então, vocês passaram a vida servindo muito, contribuindo. E olha só, hoje com 70 anos, tu fala que tá fazendo parapsicologia para tu continuar servindo e contribuindo, né? Hoje, tu que faz as exéquias. Também. Visita os doentes. Para quem não sabe, as exéquias são os enterros, né? Então, eu já acompanhei o pai várias vezes e eu digo assim, ó, um momento de tanta dor tu transforma em tanta beleza. Tem metáforas que tu fala lá que hoje em dia eu conto para as minhas clientes em vida, porque eu digo, a gente precisa agradecer a vida, né? Então, uma grande base de estudo é a fé. Então, deixa eu só colocar agora o que eu diria assim, um dos sucessos, um dos sonhos também ali, que o centro mesmo, claro que é Deus, né? Mas a Bernadette, a mãe, ela foi escutada nas opiniões, tá? A gente, quando tem uma parceira igual a Bernadette, por exemplo, a gente tem que fazer, às vezes, a pessoa ser aquela parceira, aquela que dá opinião, aquela que é firme. E monetário, às vezes, nem é você, o homem, né? Às vezes é a mulher, ou vice-versa. Então, eu liberei financeira para ela, no caso, e me dei bem também, entendesse? Escute a mulher. Escute, é para escutar. Não adianta, porque a mulher ela tem o segundo sentido, o terceiro, 20 sentidos, né? Ela tem aquele poder mental que é natural, que vem da criação de quando ela nasceu, e a gente tem que escutar, né? E também eu sou grato porque eu acertei a mulher que eu casei. Nem todos conseguem, né? Mas vai lá, acerta uma hora certa, ou se não acerta, lá na frente aparece. Cada um tem a sua parceira que é para ter, né? Que veio para te ensinar, né? Que bom, que sorte a nossa. Então, olha Obrigado, só, mami. Então eu acabei definindo aqui, ó, a nossa fala, fui rabiscando, vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Quais os passos que te tornaram um homem de sucesso, porque esse podcast é como você tomar a força do seu pai. Então, escute aí o teu pai. Se tu não tens mais o teu pai, escreve qual a história do teu pai e da tua mãe, dos desafios, dos aprendizados, tudo que eles passaram. Tornaram essa força de pai, essa força de mãe, um grande sucesso. Então, tomar a força do pai e da mãe é você reconhecer essa história e você ser grato a tudo que aconteceu. Então, os passos que tornaram, pai, tu um homem de sucesso. Primeira coisa, tu viesse para Floripa sem plano B, né? Então, daqui só para frente. Segundo passo, tem a rede de contatos. Tu tivesse os teus primeiros clientes foram os teus alunos. Tu sempre fosse fazendo redes de relacionamento muito inteligente. Terceiro ponto, gerenciamento. Tu elencou muito o Agostinho, que tu sabia te direcionar. Ele foi uma pessoa o Agostinho foi uma pessoa assim,
que ele soube me entender. Não era um mandão, não era um gerente assim. Ele foi um gerente motivador, né? Motivador. Inclusive, ele também buscava informações comigo, também nessa parte, por aquilo que Vocês eu tinha estudado. Trocava, então houve uma mútua troca, né? Uma troca de conhecimentos, né? E ele foi ótimo. Quem passou pela gerência dele só tem a agradecer. Teve abundância. Eu lembro que ele dava, inclusive, direcionamento de onde tu tinhas que investir. Também. E tu escutava ele, né? O quarto ponto, sempre pedir oportunidades. Quais são as oportunidades que talvez você, como tu falou, estou preparado, eu preciso agora pedir. Ou talvez, nossa, eu tenho tanto conhecimento, mas eu nunca peço a oportunidade. Fica no vitimismo. Não sai do vitimismo, coragem, vai lá e pede a oportunidade. Depois tu cresceu, o quinto passo, cresceu e diversificou os seus ganhos. Então, cresci, comecei a abundar, deixa eu começar a investir o meu dinheiro em outros ganhos, né? Nunca pare de estudar, sexto passo. Sétimo, fé. Em toda a jornada, sempre teve joelho no chão, como comentei aqui, e muito trabalho de contribuir, servindo, né? Tudo que vocês aprendiam, vocês ensinavam na igreja, né, pai? E o oitavo passo, que eu achei sensacional, que faz muito sentido, escute a mulher. Olha que incrível. Por esse passo aqui, eu já sabia no dia a dia, mas nunca tinha parado para te ouvir. Como é importante te ouvir, pai. Então, eu quero que você me diga, qual a palavra você define a sua história? Palavra... eu fui ousado, tive coragem, né? Sim, ousado. Tem que fazer, né? Os ousados aqui de trás já estão sorrindo, ó. Duas próximas perguntas é de lascar, mas é para finalizar, hein? Pai, olha só, quero te perguntar em vida. O que você quer que diga no teu funeral? Eu não estou aqui. Olha, quando eu estou ali, primeira coisa, de todos, quero que todos escutem o que eu vou falar. Ele se mexeu! Ele se mexeu! Esse é meu pai, brincalhão. Bate palma. Agradecer em um momento de alegria, né, pai? É isso. Eu fiz tudo que tinha, vivi com ousadia, com coragem, e agora vou descansar, né, pai? E a última palavra aqui, que eu quero que tu deixe, olhando bem profundo lá para aquela câmera, assim. Eu quero que tu deixe uma mensagem para as minhas flores. E não só para as meninas, para os meus cravos, para as famílias. Eu digo que eu sou coach de mulheres e famílias. Então, qual a palavra, como pai, que tu sente agora e entregar aí para elas deixar gravado? Meu Deus, o que eu vou dizer agora? Faça sempre com coragem as coisas. Seja ousada, né? Sejam ousados. E sempre com fé. Acreditando. A palavra fé quer dizer acreditar, não tem nada de religião. Fé, eu acredito que vai dar certo e dá certo, porque cada um de nós temos um potencial dentro que Deus nos deu e que nós podemos fazer. O medo, por exemplo, é um que trava às vezes, que é o contrário da coragem, né? Então eu diria assim, coragem, vai que dá certo, né? De repente faça uma oração antes e coloque na mão de Deus e que a coisa funciona, tá? Tranquilo, tá? Isso. Ai, que bom! Ousadia, alegria! Obrigado, pai. Posso ler umas interações que estiveram aqui no chat? Pode. Agora. Tá, a Ana... Eu vou junto aqui. Ana Revisa cá? Eu tinha falado dela antes. Ana Raquel Ana da Raquel? Silva Amado, tá? Tá. Botou aqui emoções lindas. A Jade Gerônimo da Conferência das Ciências, só verdades. Maravilhosa. A Luciane falou: o pai é força para a vida. Foi uma exclamação. Né? E a Ana completou: essa história onde entra o dinheiro e acaba o amor,
para essa família foi diferente. Como falar disso para os irmãos, né? Nossa, verdade. Verdade, Depois colocou... Teve bastante outras. O pai é o poder de ir além. E eu lembro muito do pai dizendo pra mim assim, me levando pra caminhar na praia, e a gente subia muito em pedra, o pai dizia assim, vai, sobe, tu pode. Eu dizia, pai, tenho medo de altura. Não, o pai tá aqui embaixo, vai, tu pode subir. O pai, ele dá essa força, essa coragem, essa ousadia de ir além. E é muito meu pai. E a PH Duarte, que por fim botou, G, obrigada por esse presente, eu vi a história de vida de vocês, foi um enorme presente hoje. E foi isso aí, o resto foi Gratidão. Aqui. Gratidão, pessoal. Vai ficar gravado então no podcast, no Spotify, tá liberado. Curtam, compartilhem, deixem sua mensagem aqui e também está no YouTube. Gratidão. Obrigado, gente.